Ok, estão preparados para estar em ação? Hoje o meu desafio é trazer algum ensino, mas é também de trazer algumas dicas práticas e depois vamos todos responder em ação. Então eu quero desafiar-te a estar atento, estar aberto, mas principalmente aberto àquilo que Deus quer fazer e Ele vai te usar. Eu tenho a certeza e a fé que Deus quer te usar esta tarde. Tivemos um tempo espetacular de louvor e sentimos a presença de Deus aqui no nosso meio. E Deus está a preparar algo, eu creio, poderoso para nós hoje. E então eu quero ser o mais rápido que eu conseguir, mas ao mesmo tempo há aqui coisas que eu quero nos ensinar e trazer. Mas depois eu quero já lançar este desafio. Está pronto e preparado para o tempo de resposta, porque eu creio que Deus vai te usar a ti para abençoar outros. Semana passada o André já falou, o Rico fez um trabalho espetacular a falar sobre 1 Coríntios 12, a falar sobre os dons espirituais, a falar sobre o corpo e sermos usados, a forma como é para o bem de todos, não é? E há um propósito e todos somos usados para esse propósito e devemos buscar estes dons para sermos bênção uns para os outros. Todos são necessários, todos fazem parte daquele puzzle, não é? Essa imagem é uma imagem que eu acho que vai ficar na nossa mente, não é? Aquele puzzle e todas as peças são necessárias para vermos a imagem ou para vermos a multiforme sabedoria de Deus. Para ver quem Deus é, não é? E precisamos de cada um de nós para isso acontecer. Paulo também diz em 1 Coríntios 14, 26, portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Nós vamos estar a olhar para este capítulo em mais pormenor, capítulo 14, mas que experiência! Paulo está a falar para uma igreja que, de certa forma, há participação a mais. Está muita coisa a acontecer, os membros estão muito ativos, estão a trazer os dons espirituais e Paulo está a ter que ensinar um pouco sobre alguns destes dons e está a tentar trazer alguma ordem, mas ele está a dizer, olha, irmãos, quando nós nos encontramos, é suposto, a expectativa é que todos nós vimos preparados para esta reunião. E alguns talvez vai ser um salmo, outros talvez vai ser uma palavra de instrução, outros talvez Deus tenha trazido uma revelação, outros talvez vão ser usados com uma palavra em línguas e interpretação. Mas para quê? Porque queremos ver a edificação da igreja. E a edificação da igreja é quando o puzzle está completo, é quando nós todos estamos a agir e a trazer algo. Então o meu desafio para nós hoje, a partir do início, para hoje e para as outras reuniões, é vem preparado. Vem para fazer parte, vem para trazer algo, vem para ser usado, quer seja na reunião, quer seja no .com, quer seja através de uma conversa, uma palavra de encorajamento, mas vamos estar ativamente preparados para edificar a Igreja de Cristo. E fazemos isso no dia a dia, fazemos isso de segunda a domingo, mas há algo de especial quando a família se encontra. E os dons estão todos em ação. E vemos, ontem foi extraordinário ver os dons em ação com aquelas crianças e ver diferentes dons, diferentes habilidades, até ver 4 gerações de líderes, pessoas que pertenceram ao Kids Club e tornaram-se líderes, pertenceram ao Kids Club e tornaram-se líderes. 4 gerações já nesta igreja de crianças que agora se tornaram líderes. E tem a ver com os diferentes dons em ação. A edificar a igreja, a edificar a criança, a tornar líderes ao estarem envolvidos. Paulo diz, ou melhor dizendo, Pedro, o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 4,10, diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amigos, Deus deu-vos dons e talentos para tu usares. E a palavra ensina que nós devemos administrá-los fielmente. Então significa, se tu tens um dom e não estás a usar, não estás a viver na totalidade que a palavra diz para tu viveres.
Então a pergunta para nós hoje é quais são estes dons que Deus nos está a dar e como é que eu posso estar a administrá-los fielmente, e quando todos estamos a fazer isto é uma coisa maravilhosa. Paulo diz, é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. É através da igreja. Mas não é através do pastor, não é através só do grupo de louvor ou do ministério. Não, não, não. A igreja somos todos nós. Somos todos nós. E é quando todos nós estamos a fazer a nossa parte que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Podemos ter o melhor pregador do mundo. De certa forma, não vale muito. O ensino pode ser bom, mas para mostrar a beleza da Igreja de Cristo, todos nós precisamos estar ativos, a administrar fielmente aquilo que nos foi dado. Okay? Então Paulo está a reforçar isto neste capítulo. E ele começa o capítulo em 1 Coríntios 14, 1. E nós não vamos ler a passagem toda, é comprida, podem lê-la e estudá-la e tirar depois dúvidas ou questões se quiserem depois connosco. Mas vamos pegar em alguns versículos e o primeiro e talvez o principal que eu quero apanhar hoje é este. 1 Coríntios 14, 1 diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Nós temos tido muito bom ensino nestas últimas semanas à volta desta carta. E temos sido edificados, temos sido desafiados, encorajados. Mas eu acho extraordinário que quando Paulo está a falar sobre a ceia do Senhor, quando Paulo está a falar sobre dons espirituais, quando Paulo hoje vai estar a falar sobre o dom de profecia, o dom de língua, ele insere pelo meio um pequeno capítulo de um caminho que ele chama o caminho mais excelente. O caminho do amor. E basicamente todos estes capítulos, eles estão ligados a este capítulo. Este caminho. Sigam o caminho do amor. É o que Paulo diz. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Tem a ver com caminharmos neste caminho mais excelente. Este caminho que só o encontramos em Cristo Jesus. Sabe, eu estava a pensar nisso hoje ao preparar. Às vezes nós temos perdido o valor deste capítulo em casamentos. Usamos muitas vezes, descrentes usam muitas vezes, mas muitas vezes talvez não olhamos com a atenção que devíamos levar a este capítulo. Este é o caminho mais excelente. Este é o caminho que Jesus demonstrou e este é o caminho que tu só vais encontrá-lo em Cristo Jesus. Tu não podes forçar, tu não podes fabricar. Garanto a ti, não há ninguém nesta sala que humanamente, por seu próprio esforço, vai conseguir desempenhar este caminho. Vai conseguir trilhar este caminho. Este caminho é trilhado em Cristo Jesus. Ele é a demonstração deste caminho mais excelente. E nós que estamos em Cristo Jesus podemos experimentar este amor e seguir este caminho, seguindo o seu exemplo, sendo capacitado pelo seu Espírito, e podemos caminhar neste amor. É um amor que flui. É um amor que nos leva a amar como nunca amamos antes. Nunca conseguimos amar como este amor, só quando conhecemos a Cristo. E neste vais ter uma experiência de vida totalmente diferente. Porque agora conheces aquele que formou e demonstra o caminho mais excelente. E então é uma aprendizagem agora. E é uma experiência totalmente diferente. Este é um amor que transforma. Diz aqui que nos traz paciência, bondade, que não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, nem procura os seus interesses, não se ira facilmente e nem guarda rancor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor de Cristo. E este é o amor que eu e tu podemos experimentar e viver. E este é o amor que Paulo está a dizer: sigam o caminho do amor. Quando nós estamos a buscar dons espirituais,
quando nós estamos a querer ser usados por Deus, quando nós queremos servir a sua igreja, não é para nos vangloriarmos, nem é porque estamos à procura dos nossos próprios interesses, mas é porque estamos a querer demonstrar os frutos do Espírito. Estamos a querer viver e demonstrar este amor, amor pelas pessoas, bondade pelas pessoas, graça pelas pessoas, perdão. Queremos viver e caminhar neste amor. Sabem, Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, este caminho mais excelente é um amor que transborda com os frutos do Espírito. O Espírito Santo é o que faz com que nós possamos viver neste amor. É um amor paciente. É um amor que se alegra, é um amor que tem paz, é um amor cheio de bondade, é um amor fiel, é um amor manso, é um amor que tem domínio próprio. Os frutos do Espírito, é um amor que nunca acaba. E é neste amor que Paulo está a dizer, nós devemos alicerçar a nossa vida. Devemos viver neste amor, devemos experimentar, desfrutar e demonstrar este amor. É um amor, como já disse, que não conseguimos por esforço próprio. Paulo diz em Gálatas, vivam pelo Espírito. Não vivam pela carne, porque pela carne vai dar asneira. Não vais conseguir viver neste caminho, mas vive pelo Espírito. É um amor que encontramos em Cristo e que o Espírito Santo nos ajuda a viver. Então esta é a base para hoje. Quando eu vos pôr em ação, daqui a pouco, esta é a base. Nós queremos orar uns pelos outros, nós queremos ouvir a voz de Deus uns pelos outros em amor. Mais nada interessa, estamos a querer demonstrar o amor de Cristo. Estamos a querer orar por estas pessoas porque nós queremos abençoar estas pessoas. Nós queremos que eles tenham um encontro com Deus. Nós queremos que Deus fale com eles e que os abençoe e que se revele, que os encha do seu amor. É por isso que nós fazemos isto. É por isso que nós servimos. Porquê é que nós servimos? Porquê é que nós damos do nosso tempo e abdicamos? Porquê é que o Kids Club ontem tem uma equipa talvez de 20 líderes, abdicam de 4 horas num sábado de tarde? É por amor. É um amor de Cristo. Não é normal, não é natural. É um amor de Cristo. É nesse amor que nós precisamos de estar a viver. É esta a base. Paulo exorta-me, sigam o caminho do amor. Antes de tudo, antes de qualquer dom, qualquer papel, qualquer parte que estejas a servir, certifica-te que estás a seguir o caminho do amor. E depois ele diz, busca os dons espirituais intensamente. É outra também para nós refletirmos um bocado hoje. Paulo demonstra que é preciso agir e tomar ação, tomar posse, ter desejo e buscar os dons espirituais. É daqueles mistérios, não é? Porque por um lado nós dizemos Deus capacitou-te com dons e talentos, e é verdade. Vemos que Deus nos capacitou a cada um de uma forma específica. Somos nova criação, preparados para fazer boas obras. Efésios diz que nós temos boas obras preparadas de antemão por Deus para nós praticarmos. Então isso está feito. Mas por outro lado, como em muitos dos mistérios que encontramos na Bíblia, há um passo de fé, um tomar posse, um acreditar que isto é para mim, um acreditar que Deus quer me dar estas coisas, quer me dar coisas boas. Há um buscar intensamente para este dom ou para aquele dom. É pedir e pedir e pedir. Peçam e vos será dado. É preciso fé. É preciso buscar intensamente. Amigos, quais são os dons e os talentos que tu tens estado a procurar intensamente? Eu acho que às vezes nós achamos que as coisas caem no colo e de repente nos transformamos e tornamos um grande profeta, ou um grande pregador, ou alguém que vê montes de curas, ou não sei, às vezes pensamos que vai ser assim num momento, no estalar de dedos, e vamos nos tornar logo nesta pessoa radical, extraordinária. Olha, eu neste momento eu estou a buscar intensamente
com o meu pai intensamente o dom de cura. Ainda não vi, mas estou a usar o meu joelho como a experiência. E ando semanalmente a buscar intensamente o dom de cura. Porquê? Porque a Bíblia me ensina que podemos ver pessoas curadas. Essa é a expectativa. Agora, eu ainda não vi, mas vou perseverar. E vou perseverar, e vou perseverar. E tenho fé que um dia eu vou ver essa resposta. Mas até lá vou perseverar, vou buscar intensamente, com dedicação, para ver curas e milagres acontecer. Quais são estes dons que fazem arder o teu coração? Mas o meu desafio é: não deixes que fique só a arder no teu coração. Vai à busca. Estuda sobre o assunto. Toma passos de fé. Age. Fala. Ora. Olha, quem viu a história de David esta semana? Não é? Ali no Porto. Que coisa extraordinária. Eu tenho estado a discipular o David há um ano. Quando ele me ligou na segunda-feira a contar o que lhe tinha acontecido, que coisa extraordinária. É um homem que está a ir à busca. Ouviram a história dele? Ele orou ali com o Luís por oportunidades e depois foi à busca dessas oportunidades. E quando apareceu, ele tomou posse. Quais são as coisas que tu estás à procura? Quais são as coisas que ativamente estás a crer que Deus te usa a ti para abençoar o corpo, para edificar o corpo? Ok? E a terceira diz: sigam o caminho do amor, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Okay? E este capítulo é à volta disso, de certa forma. Profecia é revelação trazida por Deus, expressa por palavras que Deus nos dá. Profecia é simples, é Deus a falar connosco, a usar-nos a nós, com as nossas limitações, mas a confiar em nós. Revelação, de alguma forma, revelação. E depois a usar-nos a nós para falar essas coisas à igreja ou individualmente, com a ajuda do seu Espírito Santo, a capacitar-nos a trazer isso. Então todo o processo vem de Deus e nós somos os veículos. Mas estamos a buscar de Deus, a ouvir a sua voz, para depois poder abençoar. Sigam o caminho do amor. O que estamos a fazer é querer ouvir a voz de Deus e demonstrar amor às pessoas à nossa volta. Esta é uma igreja, como eu falei logo no início, que está a passar por alguma desordem. Parece que há muita participação e Paulo sente que é preciso trazer aqui alguma instrução, especialmente à volta de dois dons específicos, o dom de línguas e o dom de profecia. E ambos são muito bons. Paulo não negligencia nenhum deles. Ele fala muito bem dos dois dons. Ele até fala, em particular, do dom de línguas, que ele ora mais em línguas do que qualquer um deles ali. Ele toma essa posição de força. Eu sei do que... Eu oro intensamente. Eu oro até mais do que todos vocês. Mas também diz que há uma diferença entre os dois. E fala como o dom de línguas, essencialmente, é nós a conversar com Deus. E nós acabamos por ser edificados com isso. Até fala, quando isso é usado num âmbito de igreja, é necessário que haja interpretação. Devemos estar a orar para que haja interpretação daquilo que é trazido, que é para todos nós percebermos o que está a ser trazido, o que Deus está a querer falar. Então Paulo encoraja isso. E encoraja que nós possamos crescer no dom de línguas, principalmente individualmente. Às vezes nós não sabemos o que orar, mas sentimos que devemos orar por uma coisa. E o dom de línguas ajuda-nos a orar. Mas depois ele diz, não, mas busquem com perseverança, principalmente com dedicação, o dom de profecia. E porquê? Porque ele diz que o dom de profecia serve para edificar a igreja. Porque estamos a trazer a voz de Deus para a igreja, para o corpo. E pessoas têm um encontro com
Deus vivo. Ele diz, no versículo 2 a 5, diz assim: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De facto, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Paulo está interessado e preocupado que a igreja seja edificada. Este é o propósito de todos os dons. Este é o propósito de seguir o caminho do amor, que a igreja seja edificada. Ele até diz no versículo 12, assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Este é o foco. Nós queremos ver a igreja a ser edificada. Nós queremos ver Jesus a ser glorificado. Nós queremos demonstrar a beleza de Deus para que toda a gente conheça. Então, se vocês querem crescer nos dons espirituais, cresçam em dons que vão ajudar a este objetivo. Profecia, vimos aqui no versículo 3, serve para edificar, encorajar e consolar. Ok? Estas são as razões principais pelo que vemos neste texto. Profecia serve para edificar, serve para encorajar e serve para consolar, individualmente e como igreja. É engraçado que ele, só neste capítulo ele fala mais do que 5 vezes sobre a utilidade de profecia e edificar a igreja. Estão as duas interligadas. Então, malta, daqui a pouco nós vamos tentar pôr algumas disto em prática. Vamos, em amor, vamos orar, vamos buscar. E vamos ter fé que Deus vai começar a falar connosco. E vai-te usar para abençoar os teus irmãos e as tuas irmãs. E talvez vai-te dar coisas, versículos ou outras coisas que vai ajudar até a edificar a igreja. Sabem, esta igreja tem o nome A Fonte. Não foi porque na altura o meu pai teve uma ideia iluminada, à meia da noite lembrou-se, vamos chamar a fonte. Teve a ver com uma palavra profética que um homem chamado John Groves trouxe sobre nós como igreja. Onde ele viu um edifício e viu uma fonte no meio que estava a jorrar água viva. E a imagem era que nós iríamos estar a buscar peixes sujos lá de fora e iríamos estar a trazê-los para esta fonte. E ao trazê-los para esta fonte iriam ser limpos e vida iria ser trazida. Nós ouvimos essa palavra profética e essa palavra profética foi um encorajamento, mas serviu para nos edificar. Começámos a orar sobre essa palavra profética e começámos a tomar decisões à volta dessa palavra profética para o futuro desta igreja. Daí que quando o prédio estava construído, nós sentimos, não, vamos chamá-la a fonte. Sabem, palavras proféticas têm este impacto. Movem, às vezes transformam a nossa vida por completo. Quando eu decidi deixar a igreja... Quando eu decidi deixar a escola para a igreja, eu tive 4 ou 5 palavras proféticas trazidas de pessoas diferentes. Muitas delas nem eram desta igreja, nem eram até de New Frontiers, e todas elas eram exatamente iguais. E quando tu ouves isso e percebes que Deus está-te a chamar, tu percebes, isto não é normal. Estas pessoas nem se conhecem e estão a trazer exatamente a mesma coisa. Então tomas passos, tomas decisões. Ouves aquilo que Deus está a fazer e segues esse caminho. O caminho do amor, os dons que Deus nos deu, incluindo de profecia, é para trazer glória a Deus. Okay? O bem final
é que Deus seja glorificado. Ele diz no versículo 24, deixa eu ver se encontro no versículo 24, olha ele a falar para uma realidade onde estas coisas estão a acontecer e o dom profético está em ação. Ele diz, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Sabem, lembrei-me agora, não estava nas minhas notas, mas o Guy, o nosso amigo Guy, ele, nos primeiros anos ele vinha muitas vezes, e o Guy tem um dom profético reconhecido. Era um homem que vinha e trazia muitas palavras proféticas. E este versículo matava-me de medo. Todos os segredos do seu coração serão expostos. Todas as coisas que eu estaria a fazer seriam expostas. Olha, eu lembro de orar e orar e orar na sexta-feira antes dele chegar, certificar que estava limpo e todos os meus segredos estavam resolvidos, porque tinha medo que tudo fosse exposto. Agora, não aconteceu nada disso. E há graça, claro que há graça, mas a minha mente era muito novo. Mas a verdade é que quando entramos num sítio onde Deus está a falar e palavras proféticas estão a ser trazidas e estás a ver o Espírito Santo a mover, há temor. E tu sentes, Deus está aqui. E quando Deus fala, tu sentes, não, isto é a voz de Deus a falar. Então, amigos, estamos prontos para Deus falar contigo? Tens o teu coração pronto para Ele ir ao encontro? Deus quer falar com muitos de nós hoje. Estás pronto para isso? Eu vou só trazer algumas dicas práticas à volta disto, porque é preciso, como o Paulo aqui, é preciso trazer alguma ordem às vezes, mas eu não quero, e a minha oração é que estas dicas práticas não tornem mais difícil do que é. Isto é muito, muito simples. É um amor rendido, é um coração rendido a Cristo, como nós ouvimos agora. A palavra rendição. Se tu estás com o coração rendido a Ele, então Deus pode te usar. E quer te usar. E vai te usar. Okay? Então quando nós entrarmos em louvor já a seguir e nos prepararmos, eu quero só te encorajar. Abre o teu coração a Ele. E diz, Deus, fala comigo e usa-me quando nós estivermos a orar uns pelos outros. Deus, dá-me um versículo, dá-me uma imagem, dá-me qualquer coisa. Ok? Põe Deus, de certa forma, à prova. Deixa que Ele fale. E o que vai acontecer para muitos de nós, ou espero eu para todos nós, é que tu vais começar a sentir Deus a mexer, a falar alguma coisa contigo. Há qualquer coisa que virá à tua mente e tu vais começar a sentir o teu coração talvez a palpitar, vais começar, ou talvez veio qualquer coisa à tua mente que tu não estavas a pensar nisso, mas de repente estás a pensar. Talvez seja até um versículo, algo que tu tens estado a ler e de repente este versículo veio à tua mente. Eu quero que tu ouças estes sinais e percebas. E depois pergunta, Deus, isto é para alguém? Para quem é que é? Qual é o significado disto? Qual é a aplicação prática disto? Okay? São 3 boas perguntas. O que é que estás a falar? Qual é a razão disto? E como é que pôr isto em prática? Okay? Está no teu lugar, está aberto ao Espírito Santo, deixa Deus falar contigo. Okay? Pode ser palavras, pode ser versículos, pode ser imagens, mas coisas, Deus vai começar e tu vais sentir, tu vais saber. Okay? Tu vais saber que Deus está com o seu dedo contigo. O que é que Deus está a falar? Okay? Pode ser um quadro, uma visão. Okay? Palavras que venham à tua mente. Quando assim é, toma este caminho de amor e reflete um pouco e depois traz isso. Sabem, quando eu tinha 11 anos, alguém trouxe uma palavra que eu iria ser pastor. Alguém de Inglaterra que não me conhecia e estavam a ser orados numa conferência, estavam a orar por nós, eu tinha acho que 10, 11 anos. E a única coisa que me veio à mente era pastor, 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 pastor. Sabem, isso carregou comigo esses anos todos. Tornei-me pastor, não planeei para isso, mas aconteceu. Então, pode vir palavras, pode vir versículos, pode vir imagens.
Pede ao Espírito Santo, Deus, o que é que tu estás a falar? Como é que tu queres falar? Certifica-te que está alinhado com a palavra. Isso é importante. O dom profético não vai além da palavra. Não há escritura nova a ser trazida. A escritura já está. Então, tudo o que nós trazemos tem que estar alinhado com a sua palavra. Ok? É uma das formas de filtrar. Ok? Isto tem a ver com a palavra. Ok? Esta é a revelação, esta é a interpretação. Ok? Espera pelo momento certo. Espera que Deus diga, é agora. Ok? Vai. É esta pessoa. É agora o momento. Procura saber isso. E uma boa, tenta ser o mais normal possível. Tenta ser o mais normal possível. Sabem, é engraçado, mas todos nós já fizemos isto. Sentimos que precisamos ser outra pessoa, precisamos ser o profeta. Não é? E diz o Senhor, e vimos e trazemos, e começámos com vocabulário e pensámos que temos de ser muito, muito bons a trazer este versículo, esta imagem. Não, tenta ser o mais normal possível. Se é tu mesmo, Deus escolheu-te usar e vai-te usar e vai-te capacitar. Tenta ser fiel àquilo que Deus te trouxe. Não precisas de ir mais além. Quando o Espírito Santo para, tu paras. Está bem? Não precisas de tentar arranjar mais explicações. Não, traz simplesmente, se for uma frase, se for uma palavra, se for um versículo, olha, eu tenho isto em mente. Eu creio que isto é para ti. Creio que Deus está a dizer-te isto. E está. Ok? E deixa o Espírito Santo ministrar. Deixa o Espírito Santo falar. Ok? E testa esta palavra. Versículo 29, Paulo diz, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Sigam o caminho do amor. O caminho do amor é um caminho de graça. Nem todas as palavras proféticas vão ser infalíveis. Às vezes vamos errar. Às vezes vamos falhar. Não há mal nenhum. Precisamos, se é em amor, vamos amar. Vamos amar, amar, amar. Vamos encorajar as pessoas à nossa volta. Ok? Mas uma coisa que eu quero que faças é testa. Pensa sobre o assunto, fala com os líderes. Se tu trazes uma palavra profética, fala com um dos teus líderes e diz, olha, eu trouxe esta palavra para o Johnny, o que é que tu achas sobre isto? Okay? Informa para sabermos, não há mal nenhum, não estamos a desconfiar, não estamos com outras agendas. O que estamos a fazer é estamos a querer amar esta pessoa e acertar naquilo que estamos a trazer a esta pessoa. Então é bom que haja 2 ou 3 pessoas a confirmar a mesma coisa. Tu sentes, não, Deus falou aqui. Ok? E a última, talvez, prática, para não alongar mais. Traz glória a Deus. Quando trouxeste a pessoa, fortaleceu, encorajou, confortou. A razão de profecia é para edificar, para encorajar, para consolar. Okay? Se é, vai em frente. Okay? Então, vamos nos preparar. E vamos ser simples. Vamos buscar Deus agora. Okay? Eu estou a dar um passo de fé aqui. Vamos esperar que o Espírito Santo mova. E lembra-te, Deus vai te usar para edificar a sua igreja. E pode ser simplesmente para ires orar por alguém, sem nenhuma palavra. Vai e ora. Deus vai te pôr o nome de alguém. Vai e ora para essa pessoa. Mas talvez enquanto estás a orar para essa pessoa, um versículo venha à tua mente. Se vai encorajar essa pessoa, se vai fortalecer essa pessoa, se vai consolar essa pessoa, traz. Ok? Queremos amar esta pessoa. Se vai controlar, manipular ou desanimar, não tragas. Ok? Vamos fazer este filtro simples hoje. Isto vai demonstrar amor para com esta pessoa, então eu vou trazer. Ok? Vamos ser simples, vamos ser como nós somos, vamos trazer aquilo que Deus nos está a dizer e vamos edificar a sua igreja hoje. Sim? De tal forma que nós saímos deste lugar e sentimos, Deus falou, Deus moveu. Pode ser? Estamos com fé? Com expectativa, vamos ficar de pé. Eu vou orar, o grupo Louvor vai nos guiar numa canção e depois vamos para a parte divertida
desta reunião. Ok? Então, grupo Louvor.